Salve, muito boa noite. Nós aqui no Frente a Frente Especial, nesse dia pré-feriado, né? Um dia que todos esperavam, mas eu acho que o pessoal não vai viajar não, né? Não tem gasolina, medo de entrar em uma estrada dessa aí tomada por grevistas, mas a situação está melhorando. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente com o deputado Isalci Lucas. Ele é do PSDB, daqui do Distrito Federal, está no segundo mandato, e também o Donizete Tokarski, né? Tokarski. O Donizete Tokarski, ele é diretor da Ubrabio. E nós falamos no primeiro bloco e falamos no segundo bloco também sobre essa possibilidade de um combustível alternativo também para o diesel, né? Como existe para a gasolina, que é o famoso projeto do álcool, que foi o Proálcool. Donizete, o Brasil já produz muita soja, exporta muita soja, algodão, né? Não seria melhor mesmo, vamos dizer, elaborar aqui essa soja, esse algodão do que exportar? Exatamente. O Brasil produz, na última safra, mais de 110 milhões de toneladas de soja. É o maior produtor do mundo, né? O maior produtor, passando dos Estados Unidos agora. E exporta 70 milhões de toneladas de soja, né, em grãos, sem arrecadar nenhum tributo sobre isso, né, que é a famosa Lei Candir. O que acontece? Nós, apesar de produzir essa quantidade, a gente deixa de produzir biocombustível, que a gente importa ainda, e deixamos as nossas indústrias ociosas. A gente tem a capacidade de produzir 8 bilhões de litros de biodiesel por ano. 8 bilhões de litros. Enquanto que esse ano, 2018, a gente deve produzir 5 bilhões, né? E importando diesel. Então, é uma conta que não se fecha. Nós precisamos ampliar essa produção de biodiesel no país para reduzir a importação e agregar valor à nossa produção interna. Em vez de exportar a soja. Hoje, o Brasil exporta soja? 70 milhões de toneladas em grão, em caroço, sem esmagar. E economicamente mais viável para o produtor. É muito melhor a gente transformar aqui em alimento e exportar uma carne, exportar derivados de leite, peixe, frango, suínos, etc. Então tem, de fato, uma necessidade de um planejamento para que a gente possa ampliar essa mistura. Hoje mesmo estava conversando com o deputado federal Evandro Guzzi, colega do deputado Isalci, que é o presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel. E ele está muito preocupado com essa questão, porque nós temos de definir uma política que estabeleça esse avanço anualmente. Hoje nós estamos usando 10% de biodiesel no diesel, para passar para o ano que vem para 11%, no outro ano 12%, e assim sucessivamente, até chegar em 2028 com 20% de mistura obrigatória em todo o território nacional. Mas, por outro lado, a gente tem as grandes cidades, como Santos, você estava falando. Então, nós temos 40 e poucas cidades acima de 500 mil habitantes no Brasil. Essas 40 cidades deveriam de imediatamente usar 20% de biodiesel no diesel, para melhorar a qualidade de vida, melhorar o ar que nós respiramos, diminuir o material particulado que causa problemas pulmonares, causa internação, causa doenças, causa mortalidade, principalmente em quem? Crianças, pessoas mais idosas e as pessoas com menor poder aquisitivo, porque elas que ficam mais tempo no trânsito. E esse trânsito, conforme a Organização Mundial da Saúde definiu, o diesel fóssil, ele não é um potencial causador de câncer mais, ele é um causador de câncer. A Organização Mundial da Saúde também publicou no mês passado um relatório dizendo que 50 mil brasileiros morrem por ano por doenças pulmonares decorrentes da poluição. E o principal fator disso é o diesel fóssil. Então, nós temos a capacidade de mudar isso, né? Precisamos que a sociedade se incorpore também, entenda a importância de produzir um combustível que não é para daqui a 10 anos, é agora, imediatamente. Nós temos possibilidade de reduzir, inclusive, né, Maria, o custo do transporte no Brasil, porque o biodiesel, como eu disse, ele é mais barato do que o diesel fóssil na maior parte das regiões do Brasil. E outra coisa importante que ele falou, que
telespectador tomar conhecimento, muita gente questiona por que a gasolina na Bolívia e tal é muito mais barato, né? Você deve ter visto nas redes sociais. Exatamente o que ele disse, né? A exportação da soja, né? A exportação ela é isenta de tributação. Então, não há tributação sobre exportação. Então, a gente exporta gasolina para fora sem tributação. Consequentemente, como a tributação é muito alta, né? Altíssima, aliás, nem alta, é altíssima. Tem em torno de... Aí acaba... 40%, né? No mínimo. Só ICMS em determinados estados chega a 31. Mais 16 de PIS/COFINS. Então, e vai colocando a CID, mais outras, você vai chegar, né, quase a metade. Aí você isenta, eles vendem lá pela metade do preço. Deputado, há muito tempo, uns 15 anos atrás, numa dessas comissões especiais da Câmara, que a Câmara discute muita coisa nas comissões, não só no plenário. Eu vi uma exposição lá de micro-usinas hidrelétricas, né? E eu imaginei que aquilo seria a saída. Acabou que não, todo mundo preferiu as grandes usinas, né? Apresentaram lá umas usinas que precisavam apenas de queda de 3 metros para formar uma micro, né? E $7 mil custava a usina, a turbina, né? Só a turbina. Quer dizer, eu fiquei maravilhado, tudo bem, que não era mas para uma fazenda, para o consumo próprio, daria. E aí a gente vê um exemplo desse de fazer também microdestilarias para fazer o biodiesel. Por que essas teses... na verdade, eu aprendi que essas coisas simplistas demais, elas não dão certo por algum motivo que a gente não sabe. Você vê o próprio né, aqui o Brasil, a questão da energia solar, né? Sim. Você tem aí, talvez aqui o pior momento e o pior local nosso é melhor do que na Alemanha. E lá ele tem mas aqui está subindo muito. Começou agora, né? A questão da energia, principalmente dos combustíveis, tem que ter escala. Entendeu? Então, veja só, quando surgiu o Proálcool, todo mundo falava em micro-usinas de álcool, né? Você não vê nenhuma funcionando mais. No caso do biodiesel, você tem uma curva também de eficiência. Então, a questão da produção tem que ter escala. Mas nós temos uma outra questão que também é importante, que é tecnologia. Vejamos nós aqui no Distrito Federal. Nós temos 5 centros da Embrapa aqui dentro do Distrito Federal e a economia regional, ela pouco agrega valor por conta dessa produção científica que nós temos. Então, essa ligação entre desenvolvimento científico e a produção, ela está muito distante. É preciso construir essa ponte. E uma das formas de construir essa ponte é com planejamento de curto, médio e longo prazo, com envolvimento. A sociedade tem que ter um processo crítico nesse papel. E esse ano, nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos discutir, né, quais são as possibilidades que nós temos para construir esse país que nós todos queremos. Né? O país que é mais verde, o país que é mais sustentável, né, com toda essa diversidade que nós temos. Então, muitas ferramentas já estão disponíveis. É preciso utilizar essas ferramentas, né? Nós não podemos deixar de produzir biodiesel para importar diesel. Isso não cabe na cabeça. E o governo precisa, e está previsto isso, poderia fazer isso, utilizar o poder de compra do Estado, que é muito forte, né? Então, como ele disse, né, uma política de compra de biodiesel, e tem que ser escala, o governo tem que garantir, porque foi no início era assim, o cara produzia o álcool, e aí quem ia comprar o álcool, né? Então, se o governo não faz uma política disso, não funciona. É o que ele diz, tem que ser em grande escala. Então, não adianta montar um monte de usina de biodiesel que se não tiver uma política de utilização do biodiesel, né, do transporte, da forma de utilização, você acaba não usando. Agora, nós mudamos o marco regulatório de ciência e tecnologia completamente. Até pouco tempo, antes de aprovar esse marco, para você ter ideia, eu fui da área de ciência e tecnologia, se um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e durante a pesquisa ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele estava sujeito a não pegar mais recursos porque ele mudou o reagente. Agora, se ele fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, aí ele podia pegar no ano seguinte. Então, para você ter, os nossos pesquisadores não podiam participar dos resultados da pesquisa. Hoje não, nós mudamos. Você pode pegar... Porque inovação acontece nas empresas, não é na academia. Inovação é nas empresas. Então, você tem que pegar
compatibilizar a academia com o setor empresarial. Então, você tem que pegar o pesquisador da universidade, colocar dentro da empresa e fazer com que ele também participe do resultado, porque não podia também. O cara tinha dedicação exclusiva, só podia ficar dentro da universidade. Agora não. Pode pegar um projeto de inovação, vai para a empresa, participa da empresa, né, participa do resultado. Então, isso motiva, né, a transformar isso que ele disse. O conhecimento em produtos. Mostrar um outro produto, que o Brasil ele vai ser um grande produtor. Não estou profetizando, não, mas é uma leitura da realidade. O mercado internacional e as empresas de aviação estabeleceram um compromisso que, a partir de 2020, tem que neutralizar as emissões de gás de efeito estufa. E aonde que se reduz isso? Onde se neutraliza? Com biocombustíveis, que no nosso caso é o bioquerosene. A Gol e outras empresas fizeram viagens no caso da Copa do Mundo, em mais de 200 viagens, utilizando parte de bioquerosene. Mas nós não temos nenhuma indústria no Brasil ainda produzindo bioquerosene. Vem cá, por que a Mamona não deu certo? A origem do projeto é a Mamona. Né? Isso foi um assunto midiático, vamos chamar assim. Né? Ela não dá certo, por quê? Porque não temos tecnologia é cara e gasta muita mão de obra. Aí você pega um produto que eu acabei de falar, que tem escala, para produzir a que é a soja, tem escala, tem preço garantido, tem todo ano e é um subproduto praticamente, que é o óleo e não o farelo, né, que ninguém queima o farelo para virar energia, né, usa o óleo, que vira biodiesel. Então, a concorrência ficou muito desproporcional nesse aspecto. Então, nós temos pelo menos mais 60, 80 espécies de plantas no Brasil que poderiam também estar produzindo biodiesel, mas ainda falta um desenvolvimento tecnológico associado a isso. A Mamona é um exemplo disso. Pois é, e a dificuldade... Não vamos falar em Mamona mais sobre produção de biodiesel, porque é praticamente nada. Tinha até a mandioca, né? Não usa mais a Mamona. No caso do álcool. É insignificante a quantidade de Mamona. É 0,00 alguma coisa. Mas 70% é soja, né? Desempregar a Mamona. 20%. Desempregar a Mamona. A dificuldade de projeção no Brasil é tão grande, quer ver? O senhor acha que o presidente Temer vai chegar no fim do governo dele? Vai entregar a faixa para o próximo presidente da República? Acho difícil nessa altura do campeonato mudanças, sabe? Acho difícil. Porque essa questão de hoje dos caminhoneiros, ela realmente mexeu com o país. É que já deram uma ajustada, porque isso poderia causar... Você viu que tem até pessoas pedindo intervenção militar, umas coisas absurdas, porque, né, a gente tem que preservar o sistema democrático. E eu quero aproveitar o programa para dizer isso. Olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E não tem como você mudar nada, a política do biodiesel, não é? A política econômica, educação, saúde, isso aqui não seja através da política. Eu até digo muito, a política é a atividade mais nobre que existe, porque ela muda a vida das pessoas, para pior ou para melhor, depende da escolha do eleitor. Então, em vez de dizer que não vai votar em branco e não quer saber disso, quando você diz que vai votar em branco, você está dando a procuração para alguém votar por você. Depois não adianta reclamar. Então, a gente tem que trazer as pessoas de bem para a política, né? As pessoas que realmente queiram ver um país melhor e que esteja disposto a isso. E não se aproveitar da política para se dar bem, né? Eu costumo dizer aqui no programa, deputado, que é a política que faz o seu dia a dia. Não adianta bater no peito e dizer eu odeio política porque ela vai te perseguir. Fora da política é a barbárie. Mas é a política que faz o seu aluguel, o seu dia a dia, a sua escola, é a política que faz a sua vida. Não existe voto em branco, não existe voto nulo. Se você vota em branco ou anula o seu voto, na verdade, outra pessoa, você vai passar o recibo para outra pessoa votar por você. E aquela história de que se houver mais de 50% de votos brancos e nulos, a eleição fica anulada, isso é conversa fiada. Não é verdade. É fake. A legislação fala em anular a eleição com mais de 50% dos votos nulos pela Justiça. Se houver uma decisão judicial anulando votos que estão na urna. Mas a regra geral está eleito os que têm mais de 50% dos votos válidos, ou seja, mais do que o seu concorrente. Deputado, está difícil fazer política? Muito, muito, porque é o seguinte, as pessoas estão indignadas. E isso que é perigoso. Porque quando você generaliza, você acaba desestimulando as pessoas do bem a entrar na política. Então, as pessoas de bem, pessoas que podiam contribuir muito, não quer saber disso. Para quê? Ir para a rua para ladrão, corrupto, apanhar, como se todo mundo fosse corrupto.
E, na prática, isso agrada aqueles que se dão bem na política. Para eles, quanto pior, melhor. E, de preferência, nivelando todo mundo. Mas, por exemplo, os empresários mesmo, eles ficaram muito tempo ausentes da política e estão sofrendo as consequências. Então, eles precisam retomar, eles precisam participar mais, né, e influenciar mais, porque, olha, para você tocar um pequeno negócio, uma pequena empresa, uma microempresa, já é muito difícil. Se você brincar, você quebra, né? Então, as empresas hoje utilizam um mecanismo assim de seleção, né, ultramoderno. Você só bota gente boa, porque tem muito no mercado. Na política não, você bota qualquer um de qualquer jeito, né? Porque você tem que ter um perfil legislativo e um perfil executivo. O cara que é governador, presidente da República, prefeito, ele tem que ter a característica de gestão, o cara tem que entender de gestão. O cara que nunca administrou nada, e às vezes nem a casa dele, ele não tem a mínima condição, bom senso de administrar. Agora, o que falta no Brasil é planejamento. As pessoas entram no governo para aprender a governar. Não funciona, então acaba quebrando o país. Então a gente tem que ter muito cuidado de ver o perfil e acompanhar, porque a eleição é de 4 em 4 anos para isso. Você votou na pessoa, acompanhou, ela não fez nada daquilo que disse que ia fazer. Você tem a oportunidade daqui a 4 anos de trocar, né? E buscar uma outra. Mas hoje não, se você fizer uma pesquisa hoje, 60% já não lembra mais de quem votou para federal. Entendeu? Então, a gente precisa acompanhar para não continuar errando, né? E o país precisa de gente boa na política. É isso. Olha, o programa termina por aqui. Eu queria agradecer muito os participantes aqui, o deputado Isalci Lucas. Deputado, muito obrigado. O senhor interrompeu a sua rotina lá no gabinete para vir aqui atender os telespectadores da Rede Vida. Obrigado. Muito boa noite. Boa noite, Donizete. Foi muito bom falar com você. E vá em frente, porque nós temos que mudar esse país. Temos muito que fazer ainda para a gente melhorar o nosso combustível. E a você, muito boa noite. Calma, fica calmo, porque a situação está melhorando. O governo promete aí liberar todas as retenções que ainda resistem aí. Vamos ver. Muito obrigado, muito boa noite. Continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o programa, o Jornal da Rede Vida, o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, boa noite.